Beit Yar, dia 2 de Yar, Tiferet Betiferet, na contagem do Homer, é a data em que nasceu o quarto Rebbe de Lubavitch, Rebbe Maharash, Moreno Rav Shmuel, filho do terceiro Rebbe, Tzemach Tzedek, Rebbe Menachem Mendel, que era neto do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Chabad. O Rebbe Maharash nasceu em Tav Kuf Tzadik Dalet, 1834, e viveu aproximadamente 49 anos e meio. A sua vida, seu período em que ele foi Rebbe, foi um período de milagres muito grandes, e ele vivia de uma forma muito diferente de todos os Rebbes. O Rebbe Maharash ficou conhecido por um dito, por um provérbio que ele costumava dizer: o mundo inteiro diz que quando você não consegue passar por baixo, então passa por cima. E eu digo, desde o início tem que passar por cima. Aqui está se referindo à questão de problemas, dificuldades, impedimentos. Então as pessoas dizem, quando tem alguma coisa que te atrapalha no caminho, e você não consegue passar por baixo, quer dizer, primeiro você tenta passar por baixo, que é mais fácil. Tem uma barreira, tem alguma coisa no caminho, tenta passar por baixo. Não consegue passar por baixo, aí se faz mais difícil, passa por cima. E o Rebbe Maharash dizia, não, eu digo que desde o início já tem que passar por cima, tem que fazer as coisas de uma forma mais arrojada, mais ousada, e assim foi também a vida do Rebbe Maharash. Ele sempre agiu dessa forma. Ele se vestia com muita riqueza, tinha carruagens muito ricas e assim por diante, e ele, diferente de outros tzadikim e de outras pessoas, quando tinham que se encontrar com os governantes, pleitear para que eles não deixassem de perseguir Yehudim, ou para que eles não fizessem tão difícil a vida dos Yehudim, o Rebbe Maharash, ele não pedia, não implorava, ele exigia os direitos dos Yehudim de igual para igual. E dessa forma ele agia de forma de Lekatchila Riber, ele passava por cima. Desde o início ele já exigia que as coisas fossem da forma correta e não apenas pedia, suplicava, implorava. O nascimento do Rebbe Maharash foi um episódio curioso, muito resumidamente. A mãe do Rebbe Maharash, Rebbe Chayamushka, sentiu que estava por dar à luz. Um ano depois que houve um incêndio na cidade de Lubavitch, eles estavam reconstruindo agora com casas maiores, e as casas ainda não estavam terminadas, as casas iriam ser inauguradas em Shavuot, mas ela já sentiu as dores do parto em Beit Yar, e ela pediu então se ela teria permissão de dar luz na casa, queria logo dar luz nas casas novas que iriam ser inauguradas, e lhe foi dada a permissão. Isso foi na época do segundo Rebbe, o Mittler Rebbe, e o Mittler Rebbe deu instruções muito específicas. A parteira tinha que ir no mikve, ele deu um pano especial com o qual a criança deveria ser recebida. Enfim, houve uma série de instruções especiais em relação a isso. O próprio Tzemach Tzedek foi para um quarto próximo para rezar Teilim, e ele instruiu seus outros parentes e cunhados também a falar em Teilim, específicos por ela. Enfim, depois que a criança nasceu, no dia 9 de Iyar, o dia do Brit Milá, o Tzemach Tzedek anunciou que o Brit Milá iria ocorrer às 10 da manhã, e realmente juntou um grande público de Hassidim, na expectativa já que o Tzemach Tzedek já era Rebbe. A essas alturas eu disse que não, já era Rebbe, e os Hassidim estavam ali à espera. No entanto, o Tzemach Tzedek não saiu do seu quarto até 2 da tarde, e eles ficaram muito surpresos que até 2 da tarde nada aconteceu. Alguém veio no nome da Rebbe sem falar com o Rebbe, por que estava demorando, instruiu essa pessoa a não perguntar. Enfim, finalmente o Rebbe sai e anuncia
o Brit Milá vai acontecer hoje, um pouco mais tarde, mas vai ainda acontecer hoje. Por favor, não façam, não rezem Minha ainda. E ele volta, ele estava com as faces, os olhos vermelhos de chorar, percebia-se que havia ocorrido alguma coisa, apesar de ele ter uma certa alegria, mas estava com os olhos vermelhos. O Rebbe volta, novamente depois o Rebbe sai e diz que em breve vai ter o Brit Milá, e finalmente, pela terceira vez, o Tzemach Tzedek saiu e anunciou, agora então vai ter o Brit Milá, e fizeram o Brit Milá. O próprio Rebbe, o Tzemach Tzedek, foi o sandak, segurou a criança na hora do Brit, a criança começou a chorar, como toda criança chora na hora do Brit, o Tzemach Tzedek colocou a mão sobre a cabeça da criança, e ela parou de chorar. Enfim, na Seudá, o irmão mais velho, o Maril, o irmão do Tzemach Tzedek, pergunta para ele em nome de quem foi dado esse filho. Não temos ninguém na família com o nome de Shmuel, o nome que foi dado é o nome de Shmuel. Será que tem a ver com Shmuel Anavi, com o profeta Shmuel? Ele disse, não, é em nome de um carregador de água em Polotsk. E depois souberam que esse carregador de água em Polotsk era um tzadik nistar, era um tzadik oculto. Só que na cidade de Polotsk, naquele mesmo dia, faleceu uma outra pessoa rica, mais conhecida, e adiaram então o enterro do tzadik, que não sabiam que ele era um tzadik nistar, um tzadik oculto, esse aguadeiro, e fizeram primeiro o enterro daquela pessoa mais rica. Por isso demorou um tempo, isso é uma série que estava esperando que fizessem um enterro, e quando finalmente fizeram o enterro desse tzadik nistar, finalmente ele podia dar o nome dele para o seu filho, e assim foi o nome dele. Existe mais adiante, na refeição que houve depois do Brit Milá, o Tzemach Tzedek comentou uma série de coisas, entre elas, eventualmente ele comentou que havia uma relação, sim, entre o Rebbe Marash, a criança recém-nascida, e o profeta, o Navi Shmuel. Em outra ocasião, mais adiante na sua vida, um pouco antes de falecer, o Rebbe Marash disse, eu tenho 100 anos de idade, e para surpresa das pessoas que sabiam que ele só tinha cerca de 48,5, uma coisa assim, isso um pouco antes de falecer, ele disse 52 anos do profeta Shmuel que ele viveu, mais os 48 da minha vida, e com isso fechava os 100 anos. Também, num certo momento do Brit Milá, o Tzemach Tzedek falou que essa criança vai viver Bahem, o número de anos que tem a palavra Bahem, com as letras Bahem, tem valor numérico de 47, mais as 3 letras dá 50, aproximadamente 50 anos, foi o tempo de vida do Rebbe Marash, 49 anos e meio, algo assim. Tem uma série de outras histórias relacionadas com a idade do Rebbe, mais interessante que também nessa refeição do Brit Milá, o Tzemach Tzedek comentou a relação entre o Baal Shem Tov e o Rebbe Marash, e realmente o Rebbe Marash ficou conhecido como um Rebbe que fazia Baal Shemske Maises, ele se comportava como Baal Shem Tov, tinha milagres de altíssimo grau que aconteciam com ele. Mais um detalhe importante a lembrar, o Rebbe Marash foi quem começou um sistema de ensinamentos de Hassidut chamado Hemshech, uma sequência de Maamarim que analisam um determinado tema, são vários Maamarim sequenciais, em vários Shabbatot seguidos, ou em várias ocasiões seguidas, e que todos eles formam uma grande unidade. Quem deu início a esse sistema de ensinar Hassidut foi o Rebbe Marash. O Rebbe Marash também era conhecido pelos conhecimentos dele do mundo como um todo. Se diz que ele, inclusive, trabalhava com a Bolsa de Valores, ele instruía um certo Hassid em Petersburg sobre que ações comprar, que ações vender e como fazer, e quando esse Hassid resolvia fazer alguma coisa por sua conta, o Rebbe descontava o dinheiro e devolvia para esse Hassid. Enfim, coisas que só o Rebbe Marash ele mesmo fez, além das várias viagens que a gente já comentou, e a atitude diferente que ele tinha em relação aos oficiais do governo e de modo geral, que era Lekatchila Ariber, sempre por cima, de forma ousada, de forma grandiosa, sem suplicar e sem exigindo os direitos.